Boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ergonomia. Ok, professor. R17. Mas hoje só traz benefícios tanto para a indústria e principalmente para o funcionário, né? Nessa imagem aí dá para perceber claramente, né, a postura do funcionário e a postura inadequada do outro. E muitas vezes nós encontramos naquele sistema ali errado, né? Nosso dia a dia, talvez pela correria do trabalho, até na nossa casa também. E nós precisamos manter já começando pela postura adequada, para que possa ser benéfico para a nossa saúde. Então, algumas coisas que nós vamos ver aqui. Então, o objetivo da NR17 de ergonomia é desenvolver, né, em cada funcionário a capacidade de identificar os riscos ergonômicos tem a capacidade de cada funcionário identificar os riscos ergonômicos existentes no desenvolvimento de suas atividades na área e no próprio lar, capacidade de se proteger buscando melhoria, né, no seu local de trabalho através de comportamentos os quais ajudam na saúde dos colaboradores. Então, sempre buscar aperfeiçoar nossas atividades, fazendo com exatidão, com boa postura, né? Então, a gente for ver aqui essas figuras, as três coisas precisam dar junto, que é segurança, conforto e desempenho eficiente. Então, eu preciso trabalhar de maneira segura, eu preciso ter conforto a fazer determinada atividade e também eu preciso desempenhar muito bem, preciso dar resultado, né? Certa feita eu fui acompanhar um operador de máquina, né, no seu processo produtivo para saber quanto tempo, por que ele está gastando muito tempo em fazer troca de um material para outro, que é o setup, né? Né, uma parte da outra, né? E esse esforço que ele fazia, isso demorava em média 2 minutos a mais do processo natural. Então, levamos isso para a reunião, tratamos com o fornecedor dessa matéria-prima e resolvemos essa situação. Então, lembrando que segurança precisa andar junto com conforto, que automaticamente o desempenho eficiente vai ser muito melhor. Então, quando a gente faz uma análise no todo das atividades que acontecem dentro do departamento, nós podemos encontrar vários pontos que podem ser aprimorados. Então, o conceito de ergonomia é uma palavra de origem grega, né? Se a gente for dividir aí, ergo significa trabalho, nomo significa regras, então, traduzindo significa regras de trabalho. É uma ciência que estuda a adaptação do posto de trabalho ao homem, bem como a forma das ferramentas de acordo com sua situação. Aí tem alguns tipos de ergonomia, né? Tem a ergonomia de correção, atua de maneira restrita, modificando os elementos espaciais no posto de trabalho, como analisando dimensões, iluminação, analisando a questão de ruído, temperatura e assim vai.
Então, nessas imagens fica muito claro aí como a pessoa manuseia até o próprio mouse de um computador, a maneira de sentar. Essa ergonomia de concepção também interfere amplamente no projeto do posto de trabalho, do instrumento da máquina ou do sistema de produção, organização de trabalho e formação de pessoal. E temos a ergonomia de conscientização. Ensina o trabalhador a usufruir benefícios do seu posto de trabalho, tais como boa postura, uso adequado de mobiliários e equipamentos, até na compra de um mobiliário, a gente tem que saber o tipo de mobiliário que nós vamos comprar. Já pensando nessa questão da saúde do trabalhador, implantação de pausas, que significa isso? Existem muitas empresas atualmente que quando trabalham numa rotina muito acelerada, que não tem, só tem hora de parar na hora do jantar ou na hora do almoço, elas incluem algumas pausas. Então, eu trabalhei numa empresa que todas as 10 horas da manhã, nós já sabíamos que a gente ia dar uma pausa para poder ter 10 minutos para o cafezinho, ou seja, ou então o bate-papo. Então, eu tirava 10 minutos tanto pela manhã e 10 minutos na parte da tarde. Essas pequenas pausas faziam uma grande diferença. Agora, essas pausas só é interessante quando acontece na questão de quando a gente for para um local para tomar um cafezinho, não falar de trabalho, porque muitas vezes as pessoas têm esses intervalos, né, para poder relaxar um pouco, descontrair um pouco, esquecer um pouquinho do trabalho, mas quando vai para esses ambientes, só fala de trabalho, tá resolvendo algo de trabalho pelo telefone, então não tem muito sentido. Essas pausas é justamente para a gente esquecer um pouco do trabalho, para renovar nossas energias, para voltar ativa, né, na produção. E também tem a ginástica laboral, que pode ser antes ou no meio ou depois das atividades. Já participei de organizações que tinham a ginástica laboral. E como é útil, né? Como é válido ter a ginástica. Na empresa que eu participei, a ginástica era sempre antes do trabalho. Que eu acho que é o ideal, que o corpo já vai aquecido para o ambiente de trabalho. Uma música de fundo, uma música de fundo para a gente acompanhar. Alguém puxava, muitas vezes era eu, outra pessoa puxava, e as pessoas seguiam, e a gente fazia a ginástica laboral acontecer. Outra empresa que trabalhei, a gente não usava ginástica, mas era mais alongamento, que era feito até pelo SESI. O SESI era contratado, mandando funcionários lá para poder puxar alongamento com os colaboradores. Identificação dos problemas. Para que alguma ação seja desencadeada, é necessário identificar os locais, equipamentos, máquinas e serviços que estão gerando problemas ergonômicos. Então, se eu quero melhorar o ambiente de trabalho, eu preciso identificar. Um outro momento, analisando, fazendo uma análise na área, eu percebi que tinha um colaborador que toda vez para poder fazer anotações no seu checklist de produção, ele se curvava muito para poder usar a caneta, né? Isso, a gente pediu para que a manutenção pudesse fazer uma mesa um pouquinho maior, já que o funcionário é um pouco alto, para poder ele não se curvar tanto. E aí foi feito uma coisa muito simples, que ajudou o operador a ter a postura adequada na hora de usar a caneta, né? Então, alguns métodos para detectar possíveis problemas. Vivência na área é um ponto, tem que viver na área para conhecer, né? Perceber as dificuldades vividas pelo trabalhador. Análise dos fatores que estão originando os afastamentos. A gente pega os históricos de pessoas que estão sendo afastadas da empresa. Analisando esses históricos, a gente vai ter uma dimensão do que de fato está acontecendo. E entrevista com os próprios trabalhadores, né? Então, fazendo essa entrevista, o feedback, a gente consegue absorver muitas coisas que podem ser melhoradas no processo produtivo.
E prevenção. O que fazer, né? Então, a gente precisa de boas normas de administração empresarial em todos os níveis, né? Proporcionar bom ambiente de trabalho. O ambiente ele precisa ser leve, precisa ser tranquilo, né? Para que o trabalho possa fluir. Exercícios pré-laborais, que já inclui aquele que falamos anteriormente da ginástica ou talvez o alongamento. Comprometimento do conjunto dos trabalhadores e da CIPA nas questões de saúde e segurança. Precisa ter pessoas integradas, não somente pessoas que é da área de segurança, mas os próprios funcionários estejam envolvidos, a CIPA, que foi eleita, faz um trabalho sério, né? E a atenção da área de projetos e de compras, as noções de ergonomia, né? Aquilo que eu falei também, que isso precisa estar em sintonia com o pessoal que faz compra, porque não deve comprar qualquer tipo de equipamento, né? Ou mobília, tem que ser equipamentos que, de uma forma ou de outra, facilite a postura adequada do funcionário. A existência de um efetivo programa de ergonomia, a empresa ela tem que ter um programa de como a ergonomia vai funcionar, e comprometimento das altas gerências, né, com investimentos prescritos pelo programa de ergonomia e com as condições de saúde e de força de trabalho, né? Aqui tem alguns riscos contemplados, né, relacionado à questão de ergonomia: esforço físico intenso, levantamento e transporte de peso, postura inadequada, né, ritmos excessivos, monotonia, né, repetitividade e jornada de trabalho prolongada. São todos fatores que faz desencadear, assim, muitos problemas. Só um momento aqui, rapidinho. Pronto, voltei aqui. E aí tem algumas consequências, né, daquelas atividades irregulares que podem estar acontecendo na empresa, que é incapacidades e lesões. Que isso que nenhuma empresa ela almeja ter, né? A incapacidade ela pode ser parcial, total ou temporária, não é permanente. Pode levar até a morte. E as lesões podem ser corte, perfurações, dores lombares, lombalgias, entorse, distensões musculares, hérnias e outros problemas. Lesões decorrentes de problemas ergonômicos. Então, a capacidade dos empregados de executar tarefas físicas pode variar em decorrência de diferença de... São muitas variantes, tem a questão da idade, a condição física, força, sexo, estatura e outros fatores. Isso serve até por questão de contratação de uma empresa. Quando a empresa ela vai fazer a contratação, ela tem que saber qual tipo de funcionário se encaixa com aquele equipamento, qual a idade é mais precisa para utilizar aquele equipamento, a condição física, o sexo, se é homem ou se é mulher. Então, isso impacta muito na contratação. E os distúrbios osteomusculares, né, são causados geralmente por exposições repetitivas a fatores de riscos, mais do que por um acidente repetindo, né? Então, não é de repente que as coisas acontecem. Geralmente... O famoso Lé. Oi? O Lé. E isso é uma das, né? Então, não é por uma coisa que acontece de repente, mas é uma coisa que vai acontecendo de maneiras contínuas, né? É uma repetição das coisas. É só vocês Professor, fazerem um... Oi. essa foto aí tem alguma posição certa como pegar o saco de cimento?
Tem sim. Acho que lá para frente tem uma foto que vai mostrar a maneira de pegar o peso, mais detalhado. Aqui, até bom fazer DS lá. Tá. Ok. E uma coisa importante assim é que vocês podem até fazer um teste. Se vocês tiverem um teclado em casa, um computador, se vocês botar o teclado um pouco alto do que o normal e vocês começarem a digitar, com 20 a 30 minutos vocês vão começar já a sentir uma dor no pulso. Se o teclado estiver mal posicionado e um pouco alto em relação ao monitor, trabalharem assim. Então imagine se não tiver um layout, né, de maneira precisa, os equipamentos numa boa mobília, uma altura necessária para que assim o trabalho possa ser desenvolvido. Isso aos poucos vai causando uma dor até chegar até mesmo um afastamento, uma doença. Então, lesões decorrentes de problemas ergonômicos. Os sintomas tais como dor, dormência ou formigamento podem variar em gravidade de acordo com a intensidade da exposição. Normalmente aparece gradualmente e desaparece após repouso. É aquela dor que vai aparecendo de vez em quando, mas se a gente tiver um bom repouso, o que acontece? Ela some. Mas com o decorrer do tempo, à medida que a exposição persiste, né, que a gente continua com essa exposição, os sintomas podem se tornar mais agudos e não desaparecer após repouso. Então, esse é mais preocupante, né? Quando a gente tenta até fazer um repouso para melhorar aquelas dores, para amenizar, e a dor já não consegue mais desaparecer. Isso significa que isso já se tornou crônico, né? Então, a maior incidência de lesões ocorre nos membros superiores e na base da coluna. É os dois locais que mais acontecem lesões. Então, fatores de risco, né? Há 4 fatores de riscos principais que podem provocar DORT. São eles: postura, repetição, força e duração. Esses fatores de risco podem afetar as tarefas realizadas no trabalho e em casa também, né? Não só no trabalho. Vamos falar um pouquinho dessas diferenças, né, de LE e DORT, então, o colega falou aí. Então, a nomenclatura adotada de LE e DORT tem a finalidade de melhor identificar um conjunto de formas clínicas que podem ser adquiridas ou desencadeadas na atividade ocupacional. LE significa lesões por esforços repetitivos, né? Então, o primeiro termo a surgir no Brasil foi na década de 80. Então, só começou a se falar em lesões por esforços repetitivos na década de 80. Isso quer dizer que nos anos anteriores nem se pensava nisso, né? Então, por meio de estudos e verificações, constatou-se que esse termo estava sendo insuficiente para designar não só as formas clínicas que começaram a aparecer, né, por consequência de atividades ocupacionais, mas também por se tratar de um mecanismo de lesão único e abrangente, né? E DORT significa distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, adotou-se, então, a partir da década de 90, o termo DORT, que permitiu ampliar o mecanismo de lesão, não só restrito aos movimentos repetitivos, mas que também circunscreve formas clínicas peculiares de algumas atividades ocupacionais. Ainda propõe estabelecimento do nexo causal relacionado ao trabalho, né, classificando como doença ocupacional. Então, os principais tipos de DORT é bursício, né, que é a inflamação nas bolsas que se situam entre os ossos e os tendões das articulações do ombro, e tendinite, né, que é a inflamação dos tendões próximos às articulações do ombro. E aí tem alguns aspectos de segurança aí, como pegar um peso que o colega perguntou. Então, usar o esforço, né, das pernas, deixando com a abertura adequada, e manter a cabeça e as costas em linha reta. E aí o que tem que fazer é estender os braços, né? Depois centralizar a carga,
mantê-la próxima ao corpo, né? Segurar com firmeza e iniciar o transporte. Esse é o aspecto de segurança a fazer esse tipo de atividade. E aqui tem algumas posturas incorretas, né? Se a gente analisar as fotos aí, geralmente a coluna está curvada, né? A maneira de conduzir o material. Existe a capacidade manual de carga. O que a gente precisa entender é que nosso corpo não foi projetado para pegar carga, né? E mais existe uma faixa que etária, dependendo da idade, a capacidade de carga que nós podemos, na verdade, fazer transportar, né? Então, menores de 16 anos é proibido, em 14 a 18 anos, 16 quilos se for homem, 8 quilos mulheres, e acima de 18 anos, 40 quilos homem e mulher 20 quilos, né? Então aqui existe a anatomia humana, que é cabeça, tronco e membros, e nós temos a coluna vertebral. É a única estrutura óssea do tronco, né? E a gente não pode estar danificando. Tem alguma dúvida, vocês? Gostaria de fazer alguma pergunta? Dúvida a gente tem um bocado, não é? Mas, assim, é bom que a gente vai aprendendo, né? Porque até mesmo a gente pega um peso em casa, e aí muitas vezes a gente pega de formas erradas. E isso é muito importante a gente aprender isso aí. Da questão de ergonomia, o que é que vocês acham que é mais complicado assim para colocar em prática na empresa? O saco de cimento mesmo, muitas vezes, a forma incorreta a gente acha mais fácil de pegar o saco de cimento, infelizmente. E botar o costume para botar da forma certa, não conseguimos colocar, entendeu? Uhum. Uma coisa que pode ajudar muito é a empresa criar, não só colocar no procedimento, mas criar auxílio visual, colocando uma imagem, né, do que é certo, a maneira de transportar de maneira correta, e do lado, a maneira errada. Espalhando esses auxílios visuais e treinando as pessoas, né, mostrando a importância de fazer o correto, elas vão ter mais uma consciência. Porque às vezes as pessoas também, às vezes têm uma postura inadequada por falta de informação. Então, nossa responsabilidade é informar de maneira precisa, né, o que é certo a ser feito, para que assim ele possa ter consciência na hora de realizar uma atividade. E, assim, o que eu acho mais complexo de colocar em prática é a questão da ginástica laboral. Nem toda empresa ela quer parar um tempinho para poder fazer. Então, a sugestão, em algumas empresas que eu passei, geralmente eu tirava, quando é empresa de produção, que tem um turno que vai render outro, a gente fazia 5 minutos antes de outro turno entrar na empresa, a gente fazia essa ginástica laboral. É uma coisa rápida, não é uma coisa demorada. E isso foi virando rotina e está nessa empresa até hoje. E ajuda muito para desenvolver as atividades. Beleza, alguém mais tem alguma pergunta? É, realmente, professor. As empresas elas deviam ter um tempo para estar nos instruindo como pegar um saco de cimento ou algum outro objeto. Muitas vezes a gente faz o DDS direitinho, mas na prática não tem aquela pessoa para estar nos orientando, entendeu? Aí quando a gente vai pegar um saco de cimento, ou no caminhão, ou guardando no estoque lá, aí muitas vezes a gente vem sentir a lesão, sentir as dores em casa. Então, poderia ter uma pessoa nos observando melhor, né? Ter assim, uma segurança melhor nessa área. E não tem. É verdade. Lá a gente tem um programa na empresa que eu trabalho de a gente fazer blitz nos departamentos. Então a gente acompanha fazendo inspeção das atividades e a gente vai acompanhando.
E aí, assim, a equipe que conseguir, não é individualmente, mas a equipe que conseguir não ter nenhum desvio, tá fazendo tudo certinho, a equipe inteira, ela recebe um prêmio. Mas se naquela equipe um tiver cometendo desvio, toda a equipe deixa de ganhar. Isso é uma forma de fazer com que a equipe, um se preocupe com o outro, né? Então, é um programa que a gente fez, que está dando muito certo, de um estar auxiliando o outro para trabalhar de maneira correta, auxiliando, para que assim diminua os acidentes e os incidentes, e também que a equipe possa até ficar mais unida, né? Um auxiliando o outro. Então, no mais é isso. Agradecer a vocês pela participação. Tinha uma sexta-feira à noite. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de PCA. Então, uma boa noite a todos aí. Boa Boa noite, noite. Boa professor. noite, professor. Boa noite, professor. Valeu.